Eu conheci o Chico numa viagem de ônibus para Bauru. Eu tocava na época no Professor Antena, ia ter um show no Sesc Bauru, Professor Antena, Chico Science, Nação Zumbi e Raimundos. E a gente foi e voltou de ônibus, e no caminho, tanto na ida quanto na volta, a gente foi trocando ideia. E foi uma amizade rápida, que começou com essa coisa musical, que eu estava com a minha banda tocando, ele com a dele, a gente viu que a gente estava pensando sons em comum, ideias em comum, gostando, a gente curtia os mesmos discos, viu que a gente estava, aí tinha uma conexão musical forte, né? E aí ele me chamou para produzir o disco com ele, e na época eu não tinha nenhum material para mandar para a gravadora, porque era o primeiro disco que eu ia produzir. Na época eu já tinha feito alguns remixes e tocado em banda, mas como produtor mesmo, com budget, eu nunca tinha feito, né? E também não tinha o que mostrar E aí eles me mandaram para Recife, a gravadora me mandou para Recife com o meu estúdio. Tinha 3 carrinhos de aeroporto com mesa, computador, teclado e tal, e a gente montou uma estação num estúdio lá de Recife, e ali começou a pré-produção, que era uma espécie de um teste. Foi com bastante liberdade, mas ao mesmo tempo o Chico sabia, eu acho que ele sabia, já estava bem claro, assim, acho que para ele, para o Jorge, para os caras, eles estavam a fim de fazer isso. E aí fui para o Rio e, foi quase 2 meses, num horário muito louco, assim, das 5 da tarde às 5 da manhã. Era uma época de chuva forte no Rio, as luzes acabavam, então no meio da gravação, assim, acabava a luz. Era bem louco. Uma coisa que eu lembro também do estúdio, que era foda, era que o pessoal da Nação levava gelo do estúdio para derreter e eles tomarem água fresca em casa. Foi legal quando o Gil veio para o estúdio gravar Macô. E ali no estúdio ele mostrou pra gente o maracatu atômico, os acordes. O maracatu atômico ele quase caiu do disco, porque a gente usa um sample dos Smiths, daquela música I'm the sun, que tem aquela guitarra, e a gente usa aquilo. Acabou que no estúdio a gente começou a fazer e não rolou, não ficou bom. E aí ia cair. E aí chegou no fim, o cara da gravadora, o IR, falou, não, tem que ter, de qualquer jeito, o maracatu tem tudo a ver, tem que fazer. Aí gravamos o maracatu junto com já o primeiro dia de mixagem. Aí agora já em São Paulo, no estúdio Mosh. Enquanto mixava numa sala, na outra sala do estúdio Mosh gravava o maracatu. Mas ficou ótima, a versão ficou ótima, ficou todo mundo contente que rolou, mas foi uma quase que caiu, era para ter caído, assim, se não fosse o IR da gravadora insistido tanto assim, a gente ia ter derrubado já, porque não tinha rolado. Quando a gente acabou a Frescoberdelia, a gente foi para Los Angeles e Nova York, na missão de levar o disco para o David Byrne. E ele ouviu música por música, até o fim. E quando acabava ele aplaudia, that's great, man, that's great, tal, não sei o quê. Ele estava com a turnê, o Chico estava com a turnê pronta, já tinha ido uma vez, mas de forma precária, como todas as primeiras turnês que os artistas fazem brasileiros quando vão para lá. Mas estava com a segunda turnê montada, pronta. Assim, estava pronto para fazer o barulho mundial, assim, eu acho que ia chegar quebrando tudo, assim. Então ninguém entendeu nada, na verdade, porque todo mundo tinha pirado com o Afro-Ciberdelia. E aí foi... Ninguém entendeu. Ninguém esperava. Então todo mundo que era os amigos, quem conhecia, ficou todo mundo numa situação de quase não acreditar, sabe, que era verdade, assim, tipo, não é real, não é possível, não... Como não?